Bom dia a todos. Hoje, dia 4 de abril de 2021. É uma data que tradicionalmente se comemora a Páscoa. E eu achei interessante, então, hoje aproveitar que nós estamos no chamado Domingo de Páscoa, para nós conversarmos um pouco justamente sobre a Páscoa. Eu achei um tema muito interessante, muito rico, porque a Páscoa ela é um evento muito tradicional, um evento seguido por nós aqui, tanto no Brasil quanto em outros países. E quando nós começamos a tentar entender um pouco mais sobre a Páscoa, a gente acaba até se confundindo um pouco, porque a Páscoa ela passou a ter um conceito, digamos assim, aberto, fluido na sociedade. Então, quando a gente vai conversar com alguém sobre a Páscoa, a gente nunca tem uma ideia segura do que é a Páscoa. E me chamou a atenção essa semana, conversando com a Fernanda, que um irmão nosso de uma igreja, numa aula, falou: olha, esse evento, a Páscoa é a principal festividade nossa aqui da igreja e tudo mais. Aí eu comecei a refletir sobre isso, conversar com ela sobre isso, e achei interessante nós analisarmos um pouco, tentar trazer uma luz sobre o tema aqui no nosso culto, no nosso estudo. Porque é muito interessante, se a gente pergunta para uma criança, para um jovem aí, pergunta o que é Páscoa? Ele vai responder para a gente alguma coisa ligada a ovos de chocolate, coelhos, ou vai se mostrar aí até ansioso hoje, no domingo, já para procurar esses ovos aí pela casa. E é interessante, eu fiz uma pesquisa aqui pelo Google, vou tentar projetar para vocês. Eu achei bem interessante. Quando eu joguei o termo Páscoa no Google e peguei as imagens, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu vi imagens olha lá, de dois coelhinhos com ovos, uma imagem de ovinhos coloridos e uma cruz, mais ovos coloridos, vários coelhos, aí apareceu uma cruz ali, enfim, coelhos, ovos, e é um pouco daquilo que a gente teria como resposta se conversar com uma criança, com um adolescente, ele falar, isso aí é o que a moçadinha tá vendo aí no Google, isso aí que é isso aí que é a Páscoa. E, e a gente não pode tirar a razão deles, porque se você vai até por exemplo, um supermercado, alguma coisa, e fala, eu queria preparar uma Páscoa, separa para mim, eles vão trazer ovos para você, tem esse ovo aqui, esse outro ovo aqui e tal, de fazer a Páscoa. Então, é um conceito que se tem da Páscoa, né? Uma festa onde se divide chocolates e ovos, né? E o coelho e coisas do tipo. Agora, se você pergunta é, o que é a Páscoa, uma pessoa mais religiosa, por exemplo, perguntar para um católico apostólico romano, fala, o que é a Páscoa para você? Ele vai falar para você que a Páscoa é um evento que se relaciona à morte e à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai explicar para você, ó, isso começa lá numa que a gente chama de Semana Santa, e nessa semana, a partir do domingo de Ramos, você tem dias ali que o domingo de Ramos é o dia em que o Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém e as pessoas jogavam
os ramos ali para ele, os mantos, e ele entrou ali como sendo aclamado em Jerusalém. Isso vem caminhando por dias por essa linha religiosa romana, católica romana, dias santos, e até que você chega na quinta-feira, que é o Corpus Christi, ou Eucaristia, que eles chamam, né? A sexta-feira da Paixão, o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscita. Então, um católico mais praticante, vamos dizer assim, ele daria essa definição para você, fala, ó, inclusive, isso foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia, que é o partir do pão e o cálice, é um dos sacramentos nossos, como Igreja Católica, né? A gente tem vários sacramentos, o batismo, a confirmação do batismo, a confissão de pecados, a Eucaristia, a ordenação dos sacerdotes, o matrimônio, a unção dos enfermos. Ele vai te dando uma aula sobre isso daí. Vai falando, vai falando. E a gente vai ouvindo aquilo. A gente vai ouvindo. Ele fala, olha, é isso aí que é a Páscoa. Não tem nada a ver com ovo de chocolate e tudo mais. A Páscoa é isso daí. E o Senhor Jesus que instituiu a Páscoa católica. E a gente conversando por exemplo, com uma outra aspecto religioso, com o espírito, você vai falar, não, veja bem, não tem esse negócio de morte de Jesus, não. O negócio da Páscoa, ela celebra uma libertação da sua carne, que você vai voltar em outras vidas, e você aprende a lidar com a perda, com o amor, parte por uma outra linha. O judeu, então, ele fala, não, Páscoa, não tem nada de negócio de Cristo morreu e ressuscitou, não, Cristo não é o Messias. Páscoa é outra coisa. Você conversa com alguém ligado ao islamismo, ele vai falar, Páscoa é mais ou menos assim, mas Cristo, na verdade, não morreu e ressuscitou. Cristo foi alçado aos céus. Está lá escrito lá no Alcorão que Jesus não morreu. Ele fez a última ceia dele e foi alçado aos céus, levado aos céus, sem experimentar a morte. É isso que dizem os muçulmanos. Então, a gente percebe que cada pessoa, cada parte da sociedade tem a sua crença, tem a sua convicção, desde aqueles que acreditam que que o evento é uma festa secular, de ovos e coelhos, que a gente for buscar a origem disso aí, tem a ver com as festas chamadas pagãs, germânicas, que o coelho tem a ver com fertilidade, coisas do tipo, até cada espectro aí das chamadas religiões formais, né, que nós temos. Então eu comecei a ver tudo isso aí, fica um pouco confuso, né, porque afinal de contas, o que então o que seria, né, essa Páscoa. E por que eu digo isso? Porque, assim, se a pessoa enxerga como uma festa de entregar ovos e chocolate e achar o coelho, ou o ovo escondido pelo coelho, coisa do tipo, já fazendo observação, né, para quem ouviu o vídeo, coelho não bota ovo, né? Então, às vezes a criança cresce achando que coelho bota ovo, depois ela leva um choque na aula de biologia, que o coelho não bota ovo, ela aprendeu desde novinha que o coelho é o ovo de Páscoa e o coelho. Mas, enfim, se você acredita que é um evento secular aqui, uma festa tradicional, acredita no que você quiser. Agora, se você traz isso para uma esfera religiosa, porque, veja bem, religião é você se ligar com Deus, é ligar novamente a Deus. Se a sua intenção nesse dia é se aproximar de Deus, é religiosa, se a sua intenção é religiosa, então você tem que buscar uma orientação religiosa para seguir, no meu modo de ver, aquilo que realmente vai poder te ligar com Deus. Então, em João, o Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24,
A mensagem é muito clara, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a adoração, ela só existe quando ela é feita em espírito e em verdade. A verdade. Você quer adorar a Deus? Então busque a verdade. Agora, como que nós vamos descobrir a verdade, né? Porque cada um aí, como eu disse, tem as suas convicções, cada um com os seus argumentos, os seus fundamentos, e nós, evidentemente, respeitamos todas as convicções pessoais, as ideias, respeitamos em muito, mas nós temos aqui, como igreja reunida, buscar trazer uma luz para identificar justamente este caminho, a verdade. E qual é o caminho para nós que somos cristãos? Sempre. Nós buscamos a verdade aonde? Na palavra. Nós buscamos sempre a nossa orientação na Bíblia, na palavra. Então, a gente tem aqui. Eu tento procurar aqui, ó, ver se eu encontro alguma coisa sobre isso. O irmão Paulo, ele transmitia os ensinamentos que ele recebia do Senhor. E depois, com o tempo, esses ensinamentos que foram passados por Cristo, não só para Paulo, mas para todos os discípulos, todos aqueles que pregavam o Evangelho, tudo aquilo passou a ser escrito aqui. Voltando até antes, os ensinamentos passados pelo próprio Deus para Moisés e para o povo hebreu, tudo foram escrito e compilado aqui nesse livro que nós temos hoje, que chamamos de Bíblia. Em Atos capítulo 17, versículo 11, a igreja de Bereia foi muito elogiada. E por que a igreja de Bereia foi muito elogiada? Porque ela ouvia com atenção. Então, ela ouvia tudo. Está falando isso, explicando aquilo. Ela ouvia. Mas ela foi muito elogiada porque ela examinava nas escrituras, diariamente, se aquilo que estava sendo falado estava de acordo com a escritura. Então, eu ouvi a criança dizendo lá, olha, é assim, é o ovo de Páscoa. E, claro, uma forma de dizer, porque eu mesmo sei que é um costume secular, os ovos de Páscoa e o coelho de Páscoa. Agora, o que a Bíblia diz sobre a Páscoa? Vi o católico dizendo, o católico apostólico romano, a igreja romana, o que ela diz sobre a Páscoa. Vi o espírita, vi todo mundo, pesquisei. Agora, a fonte de pesquisa mais segura para nós que queremos alcançar a Deus ou nos ligar a uma religião é aquilo que a Bíblia diz sobre o assunto pesquisado. A gente passa a ter uma segurança muito forte na Bíblia. E isso é um privilégio nosso, porque a Bíblia durante muitos anos foi sonegada. Durante muitos anos, a Bíblia era de acesso restritíssimo. Só recentemente que passou a ser possível, com traduções para outras línguas, com o surgimento da imprensa, nós termos aí condição de ter acesso à verdade. Acesso à verdade. Então, vamos usufruir disso. E quando nós buscamos na Bíblia o que significa a Páscoa, foi que eu fui pesquisar o que é a Páscoa segundo os textos bíblicos. O que é a Páscoa? Então, nós vemos desde do livro de Gênesis, eu vou tentar ser o máximo sucinto aqui, mas nós vimos que é narrado um fato histórico, uma fome recaiu sobre a região onde o povo israelita vivia e forçou a migração para o Egito. E José, governador do Egito, conseguiu ali administrar bem os alimentos disponíveis, e o Egito tinha fartura, tinha alimentos. E o povo o israelita migra para o Egito, e em certo momento da história, esse povo começou a crescer, a multiplicar, a ficar um povo forte.
E, em dado tempo, o faraó, vendo isso, o líder máximo do Egito, falou, olha, é o seguinte, esse pessoal aí, esses israelitas aí, daqui a pouco eles vão ficar mais fortes que a gente. E resolveu impor para esse povo uma escravidão, uma servidão muito forte. Nós vemos no livro de Êxodo, capítulo 1, dizendo que foi em versículos 12 a 14, que foi imposto com amargura e com dura servidão. Aquele povo passou a sofrer muito, era subjugado com opressão pelo povo egípcio para que permanecesse sob o domínio deles. E várias atrocidades foram feitas, como a morte dos meninos israelitas, tudo para tentar enfraquecer aquele povo. E o sofrimento foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E esse povo, o povo israelita, nós sabemos que foi um povo que Deus escolheu para transmitir a sua mensagem no primeiro momento. O povo escolhido de Deus. E Deus viu o sofrimento, o clamor daquele povo e resolveu libertar o povo da servidão do Egito e levar para uma terra farta, terra que eles poderiam viver de forma livre, de forma plena, e escolheu como instrumento dessa libertação Moisés. E nós sabemos que Moisés, através do poder dado por Deus, ele vai e enfrenta o faraó para que esse povo seja liberto. E foram as chamadas 10 pragas do Egito, coisas aconteceram ali para o faraó libertar o povo. Muito bem. Em Êxodo capítulo 12, se quem quiser acompanhar, que é o ponto que vai falar especificamente sobre a Páscoa, Êxodo capítulo 12, quando a última praga estava para ser reposta, que seria a morte de todo o primeiro filho, né, do Egito, Deus traz a seguinte mensagem para o seu povo. Vamos ler do versículo, capítulo 12, versículo 21. Só para contar um resumo do que aconteceu, ele fala o seguinte, vocês vão pegar, chama o povo, vocês vão reunir, vocês vão pegar um cordeiro. Eu não vou contar, é melhor ler a passagem. Êxodo capítulo 12, versículo 21 e seguintes. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre nas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra do que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Vocês vão responder, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, o que foi a Páscoa? Naquele dia de libertação, houve uma orientação, olha, vocês vão pegar um cordeiro por família, podia ser um cordeiro, ou poderia ser um cabrito. A orientação da Páscoa completa está no capítulo 12, versículos 1 e seguintes. Vocês vão pegar e vão fazer um sacrifício, vão imolar, quer dizer, sacrificar,
E com esse sangue você vai colocar nas portas como um sinal de vocês, um sinal para que essa praga, que essa morte que vai assolar o povo egípcio não recaia sobre vocês. Vão comer a carne assada no fogo, vão assar essa carne deste animal, deste cordeiro, e vão comer toda esta carne. Também vão comer pão sem fermento, ervas amargas, e já com a roupa pronta para viagem. Roupa pronta para viagem. Por quê? Depois que isso acontecesse, eles já iriam fugir dali, daquele local. Eles já iriam sair daquilo ali. Então, este ritual, esta ação deles, ela, pela vontade de Deus, deveria ser lembrada pelo povo israelita, geração em geração. Por quê? Aqueles homens foram libertos, mas eles iam chegar na Terra Prometida, ter filhos, o filho ia ter outro filho, ia ter neto. E Deus quis que fosse lembrada essa libertação como um mandamento perpétuo daquele povo, do povo hebreu, do povo israelita. E assim eles fazem, até hoje. Eles lembram, uma vez por ano é feita essa festa, ou este cerimonial, vamos dizer assim, este memorial, para que seja lembrado aquele momento em que Deus libertou aquele povo da escravidão, do jugo lá da terra do Egito, e os transportou para a terra prometida. E como que é esse ritual? Primeiro, é um ritual destinado para os israelitas. Então, se você não é um israelita, filho de israelita, descendente de israelita, nem é judeu, o ritual não é para você, não. É um mandamento para aquele povo específico. Não é para você, não é para mim. Pelo menos eu não tenho esta descendência israelita. Tampouco sou judeu. Mas para aqueles que praticam este ato, eles comiam a carne assada. Não é? A gente vê algumas pessoas aí dizendo, não, a Páscoa não come carne, Páscoa come peixe, eu já vi alguma coisa nesse sentido. Mas a Páscoa mesmo, eles comiam a carne assada, na brasa, fogo. Pão sem fermento, ervas amargas. E eles praticam isso, eles praticam este ato como um memorial judaico. E a gente sabe, a gente tem uma perfeita noção que o que a Bíblia diz, o que foi escrito claramente, que nós podemos dizer com toda segurança que isso é a verdade. Então, eu queria perguntar para você, o que é a Páscoa? Acredito eu que nós podemos afirmar com segurança que a Páscoa é isso. Está aqui. Êxodo, capítulo 12. Isso é a Páscoa, está aqui. Eu posso afirmar com segurança, a Páscoa é isso. Foi instituído dessa forma, para esse povo. Isso eu posso falar com segurança, com convicção, e mostro onde está isso na Bíblia. Mas aí, por que então que algumas pessoas falam que a Páscoa é o sacrifício de Cristo? De onde surgiu isso? De onde surgiu essa ideia que a Páscoa é o sacrifício de Cristo e tudo mais? A gente indo para Lucas capítulo 22, nós vemos que o Senhor Jesus, ele se reuniu com os seus discípulos justamente naquele momento, antes da sua morte, justamente no momento em que se celebrava a Páscoa. Lucas capítulo 22, versículos 14 seguintes. O Senhor Jesus, capítulo 22, versículo 7, chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Então, quando Jesus vai a Jerusalém, na sua última semana de vida, todo aquele povo estava comemorando a Páscoa, se preparando para celebrar a Páscoa, essa tradição, a festa judaica. Ele era judeu, os hebreus, eles iam comemorar a Páscoa. E quando ele vai se reunir com seus
com seus discípulos ali mais próximos, ele pega e fala, olha, não vi a hora de estar aqui comemorando com vocês, comendo com vocês. E nesse momento, o Senhor Jesus, ele parte do pão, oferece para os seus discípulos, bebe do cálice, e ele fala, olha, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. E ele avisa que ele vai morrer, ele avisa para eles que ele vai ressurgir, e ele institui este memorial. Ele fala, versículos 14 até o 23 de Lucas 22. Ele diz, façam isso em memória de mim. É a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. E por isso que alguns religiosos, principalmente a Igreja Romana, ela fala, não, agora a Páscoa é isso daí, agora a Páscoa é para lembrar de Jesus Cristo. Mas me parece que ele institui aqui um memorial em substituição àquilo que estava sendo feito. Quando nós vemos o ensinamento de como a igreja era descrita no início do século, lá em Atos capítulo 20, versículo 7, ele fala que a igreja se reunia no primeiro dia da semana para partir o pão, para se reunir para partir o pão, que é justamente esse memorial que o Senhor Jesus Cristo deixou, primeiro dia da semana. Me parece que eles não estavam praticando a Páscoa semanalmente. Me parece que não. A igreja primitiva, no primeiro dia da semana, se reunia para partir o pão, tomar o cálice e lembrar da morte do Senhor Jesus, como ele havia ordenado. Porque a Páscoa ela era feita uma vez por ano. Tinha as ervas amargas, tinha o cordeiro assado, tinha o pão sem fermento, tinha todo o ritual típico destinado unicamente a lembrar da saída, da fuga do Egito. E nós vemos em Gálatas capítulo 3, versículos 23 até o 28, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, toda a lei, tudo, ela converge, ela acaba, ela deságua em Jesus Cristo. Então toda a lei, ela serviu de aio, como uma espécie de tutor, de guia, para conduzir a humanidade até chegar no Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que foi escrito, tudo que aquele povo passou, tudo que houve, teve um único sentido, desaguar em Jesus Cristo. Por isso que Cristo é chamado de o Cordeiro Pascual, o último Cordeiro, o sacrifício definitivo. Sacrifício definitivo. Quando nós lemos isso, agora eu vou encerrar, quando nós lemos isso em 1 Coríntios capítulo 11, é uma passagem que nós lemos de forma quase que habitual, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, se alguém quiser acompanhar, já encerrando, Paulo ele dá uma instrução de como deve ser celebrado esse memorial. Esse memorial, como que nós devemos lembrar da morte do Senhor Jesus? 1 Coríntios capítulo 11, 17 e seguintes. Lendo a passagem toda, a gente não vê Paulo dizendo assim, veja, vamos celebrar a Páscoa, vamos preparar a Páscoa, vamos fazer a Páscoa, que a Páscoa agora é o Senhor Jesus. Não. Ele no começo, ele faz uma repreensão severa para a igreja, dizendo que as pessoas haviam transformado aquele momento ali de memorial do Senhor Jesus em um simples ato de comer e beber. Vocês estão vindo aqui só para comer e beber, mostrando que era uma refeição que eles faziam. Falou, olha, isso aqui não é só comer e beber, nós estamos lembrando da morte do Senhor Jesus. Então, dos versículos 17 até o versículo 22, ele faz primeiro uma repreensão, ele fala, olha, vocês estão misturando as coisas, no primeiro dia da semana, a gente reúne aqui, o objetivo principal não é comer e beber, o objetivo principal é nós lembrarmos da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, como ele assim determinou. E depois ele segue no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, qual foi a instrução deixada? Vocês se reúnem no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, vocês pegam o pão, e este pão representa o meu corpo, o Senhor Jesus disse. O cálice, o sangue vertido, derramado na cruz, significando nova aliança, e façam isso em memória de mim. Em nenhum momento do texto diz, façam a Páscoa em memória de mim, essa é a nova Páscoa do Senhor, agora esta é a minha Páscoa, vamos preparar a Páscoa uma vez por ano, só que ao invés de comer o cordeiro, vamos comer, partir o pão. Não tem nada disso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que no primeiro dia da semana, a igreja se reunia, partia o pão, o cálice, e ali ele lembrava, comemorava a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Este é o nosso ritual. O ritual, o memorial, instituído pelo próprio Senhor Jesus, segundo as Escrituras. Então, se o nosso objetivo é ser fiel, seguir as Escrituras e lembrar como memorial da morte do Senhor Jesus, nós vamos fazer isso conforme a Bíblia, sempre no primeiro dia da semana, e com fé e seguindo fielmente as Escrituras até a volta do Senhor Jesus. Então, por isso eu pedi para nós invertermos hoje a ordem, porque ato seguinte, nós vamos fazer justamente isso hoje, como fazemos todos os domingos, lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus até que ele volte. No nome do Senhor Jesus. Amém.